Meus amigos, eu quero comentar com vocês a entrevista do Fernando Haddad dada à Folha de São Paulo. Eu acabei de ler num link no site do jornal que eu vou colocar aqui para quem quiser e tiver interesse. Obviamente que o prefeito derrotado de São Paulo, do PT, em si não tem grande interesse. É uma figura obscura que está caminhando para o seu ocaso precoce na política. E já vai tarde. Mas por que eu me interessei em comentar a sua entrevista? Porque ele, na sua cegueira analítica, conseguiu resumir a cegueira de muita gente, sobretudo o pessoal da esquerda, mas não só da esquerda, na análise dos fenômenos políticos, não só os nacionais, mas sobretudo os internacionais. E 2 pontos eu quero sublinhar para vocês. Em primeiro lugar, é tentar usar o segmento econômico como explicação para os fenômenos que estão em processo. Aí ele fala aí das vítimas da globalização. Eu acho que definitivamente esse aspecto ele é acessório, quando não desimportante. Tanto assim que nos Estados Unidos a desindustrialização tem acontecido muito antes da eleição do Trump e ela em si não é nada. E aí vem o conceito de globalização que esse sujeito, o prefeito derrotado de São Paulo, usa, que é o que muita gente também usa, não é? De que a globalização é um processo puramente econômico e que leva a uma especialização e que gera concentração de renda num lado e superexploração do outro. É a velha tese do Hilferd e Lenin, colocada numa linguagem mais caipira ou nacional aqui, né? E está errada, como sempre foi, desde Lenin, desde Hilferd, desde sempre. A esquerda sempre erra na sua análise das coisas. E está errando, e é muito importante isso. É por isso que ela é derrotada. O PT foi derrotado porque errou na sua análise, que levou a tomada de posições que só poderiam redundar numa derrota rápida. E foi assim que aconteceu. Começa por essa questão da globalização. Por que o eleitorado aqui no Brasil votou contra o PT e contra as forças de esquerdas, por exemplo, do PSOL, não se elegeu no Rio, por exemplo? Pelo mesmo motivo que o pessoal votou o Brexit lá na Inglaterra e pelo mesmo motivo que elegeram Trump. E é o mesmo motivo que vai levar a uma mudança substantiva em países como França, imediatamente, talvez até na Alemanha. Então vejam, o que é a globalização? Quando essa gente fala nisso, cria um escudo e uma falsa explicação que serve para esconder uma opção de outras realidades. Mas o que nós estamos aqui vendo é que a globalização repudiada pelo eleitorado, urbi et orbi, toda parte, é a globalização que buscava fazer o governo mundial. É aquela globalização que estava fazendo a sincronia dos marcos jurídicos nacionais em busca de um marco jurídico global. É aquela globalização que queria destruir a moral cristã. E é sobretudo contra essa tentativa que as pessoas se insurgiram. É claro, para que as pessoas percebessem esse lero todo aí que a esquerda estava fazendo no mundo, foi preciso um instrumento como a internet para liberar as informações e quebrar o monopólio da mídia. Essa mesma mídia que mentiu mundialmente agora a respeito do Donald Trump. Toda a gente viu. Eles não faziam reportagem, não informavam o povo, eles torciam, eles distorciam, eles mentiam. E passaram a acreditar nas próprias mentiras e ficou um negócio muito feio. Isso lá fora foi assim e aqui internamente também foi assim. Nossos grandes jornais, nossas televisões, eu vi aí o meia-culpa do William Vac, eu vi aquele programa Manhattan Connection, logo depois da derrota, eu vi os dois, até o desse último domingo também, e os panacas estão aí sem saber o que dizer, por quê? Terão que admitir que são soldados a serviço de uma mentira, são soldados no sentido literal, recebem soldo, são assalariados dessa causa
da globalização. E basicamente essa causa da globalização pode ser resumida em 3 grandes temas, ou 4, se quiser, um desdobramento forte, que eles perseguem. É a questão do aborto, é a questão do gaysismo e a questão da liberação das drogas, que eu chamo jocosamente de maconheirismo. Então a base social cristã do Ocidente repudiou porque se deu conta de que isso é uma violência contra todos, contra a tradição, contra o que há de mais respeitável e profundo nas entranhas de cada um. E um quarto tema que eles sempre colocam como desdobramento disso é o tal do aquecimento global, que é um elemento de mobilização, uma mentira, é um instrumento de engenharia psíquica ou psicológica para tentar determinar e controlar as massas. Tudo de uma vez desabou porque a mentira é tão retumbante, acho que esse pessoal foi longe demais. Então, quando se fala em globalização, a globalização repudiada não é a globalização da economia, aquela da especialização mundial, aquela que traz produtividade, aquela que enriquece a todos, aquela que acontece no mundo desde o século XIX, quando a Inglaterra inventou o liberalismo econômico. Essa liberalização é muito bem-vinda, ela é um milagre, ela é um milagre da produtividade humana, né? Cada um trabalhando para si, na verdade, está trabalhando para toda a humanidade, gerando benefícios que são incontáveis. Foi assim que a humanidade superou a pobreza crônica e endêmica. Foi, basicamente, cumprindo a globalização econômica do Smith e Ricardo, os grandes economistas do século XIX. Pois bem, agora a globalização que quer findar com os Estados nacionais e, ao mesmo tempo, findar com a moral cristã, essa foi derrotada, essa será derrotada novamente. Eu acho que, por um bom tempo, os apóstolos dessa tragédia, dessa falta do que fazer, dessa globalização da mentira, vamos dizer assim, esses caras não vão votar tão cedo ainda. Nós tivemos no Brasil a corrida do PT, mas aqui quem derrotou o PT ainda é, de alguma forma, partidário dessa mentira. Eu não posso dizer que o PSDB é contra isso, não, é a favor. Fernando Henrique cansou de dizer que ele quer sua tropa em torno do gaysismo, do abortismo e do maconheirismo. Ele é um dos maiores defensores dos maconheiros no Brasil, a gente sabe disso. Mas não foi tão longe quanto o Lula, que queria destruir mesmo o Brasil e transformar isso aqui numa Venezuela. É claro que tem coisas episódicas que aceleraram o processo, mas na base desse movimento social que é global, é a repulsa à globalização que o coitado do Fernando Haddad não consegue nem verbalizar, não consegue definir, ele não sabe, talvez, o que esteja em curso. Ele não está mentindo nessa entrevista, ele está apenas revelando a sua própria ignorância. Meus amigos, se não se compreender o que está em jogo, o que está em curso, não se vai se compreender o comportamento dos eleitorados nacionais de cada país, os movimentos abruptos. Toda a gente que me acompanha sabe, a eleição do Trump foi uma surpresa para a esquerdinha encastelada nos meios de comunicação. Para mim não foi. Para os bons jornalistas que eu posso aqui numerar na mão, também não foi. Mas para esses idiotas farsantes, assalariados de George Soros e companhia limitada, foi uma surpresa brutal, porque a mentira era tão repetida que eles passaram de fato a acreditar. Eu vi o Mainardi, o Mainardi não é um jornalista qualquer, é um homem ilustre, tem uma história, e caiu nessa patacoada. Ele ganha também dinheiro do Soros? Não sei. Mas na Globo ele ganha, que ganha dinheiro do Soros. Logo, todo mundo lá é partícipe, todo mundo é sócio. Todo mundo bota o tijolo na construção da mentira, do mundo de ilusão da esquerda infiltrada na mídia. Então eu recomendo que vocês leiam com atenção a entrevista do Fernando Haddad, porque lá está o resumo da ópera da ignorância, da falsa análise e das conclusões mais bizarras que um suposto estudioso do processo político, do processo sociológico, como seria o seu Haddad, faz. Conclusões realmente absurdas
e que não explica o que aconteceu nem com ele próprio, nem com Lula, nem com Trump, nem na Inglaterra com a saída do euro, nada. Não explica nada porque eles não sabem ou não conseguem dizer o que é globalização. Minha gente, essa globalização que queria reinventar os valores cristãos, que queria fazer do Ocidente um curral de gado e pior, ainda empurrando massas numerosas de populações muçulmanas para cá, isso acabou. Nós vemos agora um outro momento, um momento de reconstrução da alma até do Ocidente, da autoconsciência. É o contra-ataque daquilo que precisa ser conservado. As pessoas que têm algum compromisso consigo próprio, com seus filhos, com a sociedade, as pessoas de bem, as pessoas que querem o bem, as pessoas que fazem de tudo para fazer dos seus países, dos seus locais de moradia, de trabalho, uma coisa boa, a gente agora não vai recuar mais. Nem nos Estados Unidos, nem na Europa, nem aqui. Meus amigos, leiam a entrevista do Haddad. Ela é uma coisa laboratorial. Ela dá para aprender bastante com ela.